Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. Investimento social privado são doações realizadas por empresas privadas com o objetivo de beneficiar a sociedade. Eu sou Franklin Valverde e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre o Índice Avaliador de Investimento Social e nós convidamos duas especialistas para falarem sobre o tema. Denise Carvalho, que é gerente do IDES, o Instituto para Desenvolvimento do Investimento Social, e especialista em avaliação de impacto. Seja bem-vinda, Denise, ao nosso programa. Obrigada, Franklin. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Perfeito. A nossa convidada também, aqui para o programa de hoje, é a Mariana Cláudio, gerente executiva do Instituto Chamex e gerente de sustentabilidade e engajamento de comunidade para a Silvamo. Seja bem-vinda, Mariana, no nosso programa. Muito obrigada, Franklin. É um prazer, obrigada pelo convite. É uma honra dividir esse momento também com a Denise. Perfeito. No Perspectiva dessa semana, teremos a participação da nossa colunista Flávia Regina Oliveira. Ela é advogada no escritório Matos Filhos, especialista em terceiro setor e responsabilidade social, assessorando entidades sem fins lucrativos nas mais diversas áreas de atuação. Além da participação da Flávia Regina Oliveira, também nós vamos ter a nossa parceira de conteúdo, a Rádio ONU News, direto de Nova York, com uma informação importante. E também teremos um momento musical, um momento de descontração com um trecho de uma música e algumas questões a respeito relacionadas com a música para as nossas convidadas de hoje. Fique sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual para não perder nenhuma dessas novidades e informações importantes que nós vamos passar para vocês no dia de hoje. O IDES, o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, é um instituto que visa ampliar o impacto do investimento social privado no Brasil. Denise, como é que nasceu o projeto IDES? Oi, Franklin, obrigada aí pela introdução. Como você disse, né, nós somos uma organização social independente, fomos fundados em 99, e aí esse ano estamos completando aí 25 anos de trajetória. O IDES é uma organização pioneira no apoio estratégico ao investidor social no Brasil. E aí a nossa missão é inspirar, apoiar e ampliar o investimento social privado e o seu impacto. E aí promovendo ações, né, que transformam realidades e contribuem para a redução das desigualdades sociais no país. E a gente faz isso através de 3 ações principais, né, através oferecendo consultoria para os investidores sociais, e aí as avaliações de impacto são uma desses temas da consultoria. A gente também, né, fortalece a sociedade executando projetos de impacto, e a gente também gera conhecimento através de publicações e realizando eventos, que a gente vai também falar sobre um deles aí ao longo da nossa conversa aí de hoje. Perfeito. O Instituto Chamex trabalha com o propósito de encorajar, por meio de educação, o uso de criatividade como fonte de soluções transformadoras para o mundo e para a sociedade. Como é que se dá essa atuação do Instituto Chamex, Mariana? Então, o Instituto Chamex ele foi criado, né, em 2008 pela Silvamo. A Silvamo, que é a produtora do Chamex, do Chamequinho, do Chambril, e esse entendimento de um propósito que o papel traz para a educação. Então, olhando para o papel e sua extrema relevância no processo educacional e de acesso e inclusão, nasce o Instituto Chamex, que atua nas localidades onde a Silvamo opera, então com alguns projetos específicos, atuando naquela comunidade, olhando para aquela realidade, mas também nacionalmente, com projetos que abrangem os desafios educacionais de todo o Brasil, que o propósito é que a gente possa ser um instituto, né? Nós somos uma OCIP, reconhecidos como OCIP, que seja um complemento à rede pública de ensino, à educação pública, que a gente consiga apoiar nessa superação, então, dos desafios educacionais, transformando localmente, né, tendo nosso impacto em ação,
e construindo o papel de todos nos projetos nacionais. Perfeito. Denise, como é que os ouvintes e as ouvintes podem, digamos, ajudar ou participar dos projetos que são desenvolvidos pelo IDES? Olha, Franklin, a gente executa projetos, né, diretamente com as organizações da sociedade civil e apoia, né, esses projetos através dessas organizações, né? Então, através dos nossos canais, do nosso site, né, as pessoas podem apoiar essas iniciativas e participar, né, das nossas ações, seja, né, apoiando os projetos, participando das ações de doação, né, ou até através dos nossos conteúdos, né, acessando os nossos conteúdos e participando dos nossos eventos, né. Então, o IDES também é uma organização de conhecimento, né, então nós também divulgamos vários temas, né, que nós trabalhamos, sejam relacionados, né, à questão da filantropia, do investimento social, e um deles, né, a gente vai estar divulgando aí, que é o nosso webinário, né, sobre avaliação de impacto, que a gente vai estar realizando aí na próxima semana. Então, todos esses canais aí podem ser utilizados para participar das nossas iniciativas e das nossas ações desenvolvidas. Perfeito. E, Mariana, no caso do Instituto Chamex, como é que as pessoas podem participar das iniciativas, dos projetos que vocês desenvolvem no Instituto? Nós temos algumas boas oportunidades, né? Eu acho que é algo que nós construímos muito recentemente, no qual as pessoas de outras organizações, empresas podem contribuir, que nós construímos um banco de projetos. Então, dentro do nosso site, do institutochamex.com.br, tem um banco de projetos que podem receber apoio. Então, projetos que já foram avaliados por nós, que foram avaliados pelo IDES também, e que são projetos nos quais a gente confia, organizações que já foram por nós também avaliadas em toda a sua documentação. No nosso site tem também um local de práticas pedagógicas, onde professores, coordenadores, agentes da educação podem consultar práticas pedagógicas já vitoriosas, já implementadas, então, para aumentar o seu currículo, e também podem contribuir mandando para a gente, que a gente coloca lá à disposição. A ideia é ser um hub educacional. Então, já vou divulgar aí, instituto@silvamo.com. Então, pode mandar para a gente, que a ideia aqui é que o acesso ao conhecimento seja democrático e partilhado com todo mundo. E podem acessar o nosso site, conhecer os projetos, entrar em contato, que sempre tem oportunidades de eventos, de parcerias, voluntariado. Então, a gente fica sempre aberto ao conhecimento e a partilhar. Perfeito. A Denise falou da webinar que vocês vão desenvolver aí no IDES, né? Fala um pouquinho aí, dá já uma informação para quem está nos acompanhando aqui no Perspectiva da Rádio Brasil Atual. Isso, um dos nossos grandes pilares, né, de atuação é a disseminação do conhecimento que a gente produz dentro do IDES, né? E aí um deles vai acontecer na próxima terça-feira, no dia 26 de março, às 16h30, um webinar sobre avaliação de impacto SROI, que é uma metodologia, né, do retorno do investimento social, experiências no campo da educação. Então, nós vamos estar trazendo aí essas duas experiências específicas, né, de avaliação de impacto, uma delas, né, com o Instituto Silvamo, o Instituto Chamex, né, com o programa Geração Silvamo. Então, a Mariana vai estar lá com a gente, e a outra iniciativa em parceria com a Ambima, um outro programa também que foi avaliado pelo IDES. Então, nós vamos estar discutindo aí as avaliações de impacto SROI e os desafios, aprendizados e resultados dessas duas iniciativas no campo da educação. Então, quem tiver interesse em participar e aprender um pouquinho mais, não só sobre avaliações de impacto, mas especificamente sobre esse protocolo do retorno social do investimento,
é só se inscrever pelo site, né, do IDES, ides.org.br, e fazer sua inscrição gratuita através do Simpla. Então, não percam, vai ser muito legal e a gente vai trazer bastante conteúdo e bastante informação aí para todos. Maravilha. E, Mariana, você falou na sua resposta anterior de práticas pedagógicas. Você podia citar algumas? Que práticas são essas que são utilizadas no Instituto Chamex? Acho que um ótimo exemplo, inclusive, é o Geração Silvamo, que é o projeto, né, no qual a gente estabeleceu a parceria com o IDES para fazer a medição de impacto. O Geração Silvamo é um programa em parceria com a própria Silvamo, a empresa, o Instituto Chamex, o Senai, onde a gente fez uma remodelagem da política de aprendizagem. Então, toda a política de aprendizagem que a gente traz os aprendizes para a empresa Silvamo, a gente construiu uma nova prática pedagógica. Então, esses jovens, a gente trabalha com jovens de 18 a 20 anos, em vulnerabilidade social, então a gente faz, em todo o processo seletivo, análises, se vem da rede pública de ensino, todo o processo de uma análise econômica desses jovens, então que a nossa ideia é trabalhar com a inclusão, e quando esses jovens começam como aprendizes com a gente nesse programa, né, que é coordenado pelo Instituto, eles vão ter aulas técnicas com o Senai, então a parte teórica técnica aprofundada, mas ao mesmo tempo vão ter uma bagagem complementar. E essas práticas pedagógicas complementares, elas são aplicadas por profissionais da Silvamo, voluntários, especialistas das áreas, e que trazem um complemento onde a técnica se aplica à realidade da indústria, à realidade das empresas, do mundo corporativo, e todo esse processo complementar, ele ainda vem com práticas de mentoria, então os jovens são mentorados por executivos, são mentorados para ter esse apoio adicional de olhar para a carreira. Então, é integrar práticas pedagógicas, né? Então, o técnico, o prático, a mentoria e a vivência, né? Então, acho que essas práticas elucidam muito bem e tantas outras que estão lá também no nosso site. Mariana Cláudio, discutindo sobre o Índice Avaliador de Investimento Social. Vamos agora ouvir a Rádio ONU, a nossa parceira de conteúdo aqui do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo informações quentíssimas lá de Nova York. E a reportagem de hoje é a seguinte: ONU pede melhora na garantia de direitos das trabalhadoras domésticas. E o repórter Felipe de Carvalho, lá da ONU News, em Nova York, como eu disse, tem mais informações. Notícias do mundo com a ONU News. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, lançou um relatório defendendo mais garantias de direitos trabalhistas e proteção social para trabalhadoras domésticas. A OIT estima que as mulheres representam 3/4 dos 75,6 milhões de trabalhadores domésticos em todo o mundo. Dada a presença majoritária feminina, a garantia de direitos no setor de serviços domésticos é fundamental para a conquista da igualdade de gênero. Mesmo quando contados apenas os empregados diretamente pelas famílias, os trabalhadores domésticos representam pelo menos 25% de todas as pessoas remuneradas na área de cuidados, incluindo enfermeiros, professores, médicos e profissionais de cuidados pessoais. A proporção de trabalhadores domésticos entre os cuidadores, no entanto, é muito maior em países com pouco investimento no setor de cuidados. Segundo a OIT, existe uma demanda global crescente por cuidados pagos, com um número cada vez maior de países enfrentando uma crise assistencialista devido a grandes necessidades de cuidados não satisfeitas e ao envelhecimento da população. No entanto, os trabalhadores domésticos muitas vezes não têm acesso aos direitos laborais e à proteção social, nem a direitos de prestação de cuidados e serviços para si próprios e para as suas famílias, como proteção à maternidade, abono de família, cuidados infantis e serviços de cuidados continuados. Essas lacunas na proteção e no acesso aos serviços são mais acentuadas entre as trabalhadoras domésticas, que enfrentam múltiplas formas de discriminação, com base no status migratório e na origem étnica ou indígena. Para garantir que esse grupo usufrua de condições laborais decentes, a OIT recomenda sua inclusão como prestadoras de cuidados nas políticas nacionais e como beneficiárias
nos sistemas de seguridade social. A agência estima que até 2030, 1,9 bilhão de crianças com menos de 15 anos e 200 milhões de idosos com idade igual ou superior à expectativa de vida saudável precisarão de cuidados. Isso representa um aumento combinado de 200 milhões de pessoas em comparação com 2015. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Tivemos aí a matéria do Felipe de Carvalho, né, falando sobre esse pedido da ONU, né, da melhora, da garantia dos direitos trabalhistas para as trabalhadoras domésticas, né, que é um grande problema que a gente encontra não só aqui no Brasil, né, mas aqui no Brasil, se a gente for ver até recentemente, né, não tem muito tempo, que elas realmente tiveram o benefício, né, da carteira assinada, né? Então é uma situação bastante dramática para essas trabalhadoras que representam, que são fundamentais. Inclusive, são mulheres que muitas vezes não têm um nível de instrução, né, que realmente elas não têm, digamos, não foram capacitadas para estar no mercado de trabalho em outras áreas, e às vezes o que resta para elas é o trabalho doméstico em outras casas que não a dela mesma, né? Eu gostaria que um breve comentário, tanto da Denise como da Mariana, como é que elas veem essa situação aqui no Brasil. Acho que tivemos avanços, ou o último governo, o governo anterior aí, que teve um retrocesso geral, nós acabamos ainda retrocedendo um pouco nas conquistas que nós já tivemos anos atrás. Denise. Olha, Franklin, eu acho que as questões de gênero e de inclusão social, de forma geral, é um tema que a gente ainda precisa avançar muito no nosso país, né? Ultimamente, né, e até recentemente o IDES fez uma publicação, né, falando sobre inclusão produtiva, e a gente trouxe alguns resultados até de projetos, né, dessa área, trazendo a questão da avaliação de impacto como uma vertente, né, dessa análise, e eu acho que é uma questão importante, né, da gente tratar, porque às vezes essa questão do emprego, né, e da questão trabalhista para a mulher ainda precisa ser tratada de forma mais pungente, né? A gente ainda, não só na questão do trabalho doméstico, né, que recentemente foi tratado e formalizado de maneira mais formal, né, mas a gente ainda precisa avançar, né, de maneira geral nas questões trabalhistas femininas, né. A gente ainda tem um atraso, né, e uma defasagem aí em relação à remuneração da mulher, né, ao acesso da mulher a cargos de gestão, né, e tudo isso precisa ser trabalhado de maneira séria, né, com algum compromisso, e não só pelo governo, mas pelo setor, né, por todos os setores da sociedade. Certo. Mariana, como é que você vê essa situação da trabalhadora doméstica aqui no Brasil? Concordo com a Denise, assim, acho que foi uma fala muito pertinente. Entendo que, muito historicamente, né, todas as garantias de direitos trabalhistas são um processo de luta, e principalmente essa inclusão das mulheres, né, nesse trabalho mais formal. Hoje a gente vê ainda muitos cargos com essa carga né, histórica, que são cargos ocupados majoritariamente por homens. Então, acho que é um processo de luta e construção desses direitos. Quando a gente fala, né, você trouxe muito sobre a questão de, muitas vezes, a educação não estar presente, né, nessas mulheres, elas não passaram por processos educacionais consistentes dentro do Instituto Chamex, até em função desse trabalho, dessa necessidade. A gente tem uma frente, um projeto que se chama Impulso, que nós trabalhamos a educação de mulheres em vulnerabilidade social nas comunidades onde a Silvamo tem operação, exatamente para dar educação, para educação de qualidade, gratuita,
para que essas mulheres elas se capacitem cada vez mais e possam concorrer a cargos nas indústrias, possam se empoderar e estar cada vez mais presente com conhecimento em diversas áreas e nas áreas que as mulheres se sentirem empoderadas para isso. Então, acho que esse trabalho do Instituto em educar a comunidade, educar essas mulheres, vem muito de encontro com o que você trouxe, e eu acho que é com muito orgulho também que a presidente executiva do Instituto Chamex é uma mulher, e a presidente da Silvamo para a América Latina também é uma mulher, então sempre trabalhando e reforçando esse processo de inclusão, de fato, né, das questões de gênero. Perfeito. O SROI, que é a sigla em inglês para Social Return on Investment, é um protocolo de avaliação que tem chamado cada vez mais a atenção de investidores sociais e organizações do terceiro setor por aplicar métodos qualitativos e quantitativos de pesquisa a fim de identificar, qualificar e monetizar o impacto social. Vamos falar agora sobre explicar, né, para quem está nos ouvindo, nossos ouvintes, o que é o SROI. Né? Denise, vamos explicar primeiro o que é, né, essa sigla, né, que seria SROI, né, em inglês, e em português a gente chama para facilitar, né? Claro, nossa língua é portuguesa, a gente tem que valorizar a nossa língua, isso é um instrumento de trabalho, um instrumento de riqueza, as pessoas não se deram conta e consciência do quanto é rica a nossa língua. Né? Mas, enfim, né, o mundo tem, digamos, essa preeminência do tecnicismo em inglês, mas vamos explicar para os ouvintes e as ouvintes o que vem a ser o SROI. Obrigada, Franklin. É isso mesmo, né? A gente traz aí uma sopa de letrinhas para falar de um assunto que é complexo, né? Quando a gente fala de avaliação de impacto, a gente já traz um assunto complexo, aí a gente ainda traz aí o SROI, né, uma sigla em inglês, que é o Social Return on Investment, e aí nada mais é do que um retorno do investimento social, né? Então, assim, é uma avaliação, uma metodologia de avaliação, que quer nada mais, nada menos do que avaliar qual é o retorno do impacto social de um projeto, né, de uma intervenção específica. Esse protocolo, ele é um protocolo emergente, né, que tem ganhado cada vez mais destaque nos últimos anos, como uma ferramenta eficaz para avaliar o retorno social do investimento que é feito, né, em algum projeto, em algum programa, né, numa política pública, enfim, numa intervenção social. Esse protocolo, ele foi criado lá em meados da década de 90 por uma organização britânica, né, por isso esse nome em inglês, ele tornou, né, cada vez mais popular nos anos seguintes, especialmente pelo papel fundamental que uma outra organização não governamental, né, uma organização sem fins lucrativos, também britânica, chamada Social Value, que essa organização tem na evolução e na difusão desse protocolo. Ele tem sido adotado, né, por outras organizações, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, como uma forma de medir e comunicar o valor social gerado pelas atividades, né, de um projeto, de uma intervenção social. E hoje em dia, né, o SROI, ele tem sido amplamente utilizado como essa ferramenta de avaliação de impacto social, porque ele vai, né, além desse resultado financeiro das iniciativas, né, sociais de uma organização. Ele tem, né, como premissa que os projetos e os programas, eles devem ser avaliados não apenas pelo retorno financeiro que eles geram, mas principalmente pelo valor social, né, e ambiental que essas intervenções, elas promovem para a sociedade. Ou seja, né, o impacto ou a transformação, né, a mudança que essas intervenções elas geram na vida das pessoas, né, nos bens ou nos serviços públicos e também no meio ambiente. Então, como você bem disse, Franklin, o SROI, ele utiliza de métodos quantitativos e qualitativos nessa jornada avaliativa, e ele tem duas principais diferenciais
que o qualificam, né, como uma metodologia avaliativa especial, né, vamos dizer assim. A primeira delas é que a avaliação, ela valoriza a escuta do público beneficiário. Então, toda avaliação feita nesse protocolo, ele parte do pressuposto de que a gente está medindo o impacto, né, ou a mudança e transformação. Sempre que a gente fala de impacto, a gente está falando daquela mudança, daquela transformação na vida do público beneficiado daquele projeto ou daquela intervenção. Então, a gente sempre faz uma avaliação de impacto SROI nessa perspectiva da percepção de impacto do beneficiário. Então, essa é o primeiro princípio de uma avaliação SROI. O outro diferencial desse ROI é que ele traz, além de toda essa metodologia avaliativa quali, quanti, ele traz uma avaliação custo-benefício, onde ele pega todo esse impacto social, que muitas vezes, né, na maioria das vezes, é um impacto abstrato e intangível, e ele transforma tudo isso em um valor monetário, né? Então, ele faz uma relação entre o valor investido versus o valor monetário do impacto social. E aí a gente faz um índice, que é a relação para cada real investido naquele projeto, esse projeto está gerando outros X reais em termos de impacto social ou socioambiental. Então, em termos gerais, esse é o protocolo ou a metodologia SROI. Perfeito. Mariana, se não me engano, o Instituto Chamex é um case de sucesso com relação ao SROI, não? Eu gostaria que você falasse um pouquinho como é que foi, a aplicação desse protocolo, a avaliação, né, desse protocolo dentro do Chamex e os resultados que foram encontrados. Foi, assim, um longo trabalho, mas acho que um processo de muito conhecimento, né? Porque quando a gente tomou essa decisão de trazer essa metodologia, de avaliar o impacto, acho que tem muito disso que a Denise trouxe, né? Então, assim, a gente já tinha um programa bastante consolidado, a gente veio aplicando melhorias no Geração Silvamo ano contra ano. Chegou um momento que a gente precisava entender, de fato, né, com uma análise, uma metodologia estabelecida, se o projeto estava cumprindo o seu objetivo inicial e como que ele foi se transformando ao longo do tempo, com todas as melhorias, e qual era, de fato, a intervenção que a gente estava estabelecendo naquela localidade a partir do programa, né? Ele é um dos programas, o Geração Silvamo é um dos programas locais, que a gente atua mais no entorno das operações da Silvamo. Então, a gente tomou essa decisão, trouxe o IDS aí nessa parceria, e foi um processo de muita conversa, de investigação, de focar naquilo que o beneficiário, naquilo que a gente tinha como intenção desde o início, mas naquilo que o beneficiário percebia, até para ver esse processo. E acho que algo que foi muito engrandecedor para nós também é que, ao final de todo esse processo, além de captar quantitativamente e qualitativamente os impactos mais profundos do nosso projeto, para além do alcance, porque às vezes a gente fala, são 50 jovens por ano, mas mais do que isso. Então, acho que, além da gente ter conseguido entender o impacto mais aprofundado, muitas melhorias e oportunidades que essa análise também trouxe para a gente continuar aprimorando, né? Então, hoje a gente tem um projeto consolidado que tem grandes oportunidades, né? Lógico, de melhoria sempre, mas que a gente vê num resultado muito importante de que para cada real investido no projeto, a gente tem um retorno de 2,2 reais em benefícios socioeconômicos para a comunidade. Então, a gente mais que dobra o impacto, e esses jovens ainda trouxeram algo, né, Denise também pode compartilhar sempre nas falas, de uma perpetuidade, né? Então, de um impacto que para eles, assim, de tudo que a vida deles foi transformada no acesso ao mercado, conhecimento técnico, questões psicoemocionais, né, de comportamento, de tudo, então, que eles perceberam de transformação na vida deles,
mais de 70% foi por conta deles terem participado do Geração Silvamo, né, que é coordenado aí pelo Instituto Chamex. Então, assim... Maravilha. Foi uma adesão muito acertada. Olha, Franklin, que eu vou te dizer que essa metodologia, ela traz para a gente grandes benefícios de percepção e de trajeto. Muito bem. Chegou a hora do destaque da semana no site do Observatório. Aqui está uma das matérias que fizeram mais sucesso no nosso portal nos últimos dias. E a matéria é a seguinte: voluntariado. Mulheres protagonizam projetos de impacto social. As mulheres compõem 51% das pessoas que praticam voluntariado. Elas são protagonistas de diversas ONGs, iniciativas que promovem impacto social. A matéria completa você encontra no site do Observatório. Anote aí, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. Isso é bastante importante. Olha, a gente está vendo aqui, ó, 51% das pessoas que praticam voluntariado são mulheres, tá? Maria, no caso aí do Instituto Chamex, a maioria são mulheres dentro dessa faixa dos 51 ou mais ainda, ou ainda a participação masculina acaba superando, como nos outros estamentos da sociedade? A maioria, sim, é mulher. A gente acha que isso é um dado que reflete bastante. Assim, temos muito que agradecer, porque temos bastante voluntários, a gente participa bastante de feiras educacionais, então a gente tem bastante voluntário homem, a participação é muito grande, temos muitos profissionais da Silvamo que são voluntários, mas eu devo concordar que sim, que hoje as mulheres são a nossa maior parte do voluntariado, e aquelas que ainda vêm, perguntam, falam, mas vai ter algum outro projeto, o que mais que a gente pode participar? São bastante ativas no voluntariado. Perfeito. E, Denise, no caso do IDES, como é que está a proporção homens-mulheres aí? Olha, no geral, o IDES, nós já somos maioria feminina, e aí nas ações de voluntariado, principalmente, né? Mas o IDES, acho que o terceiro setor, no geral, a gente já tem uma maioria de participação feminina. No IDES não é diferente, a gente supera aí os 51%, e nas ações de voluntariado também. A gente precisa até, às vezes, fazer aí algumas ações de gênero invertidas, mas, sim, Franklin, a gente tem uma participação maior aí das mulheres na nossa organização. Agora chegou a hora da nossa coluna Desafios do Terceiro Setor. Hoje aqui com a Flávia Regina Oliveira. A Flávia Regina Oliveira é advogada do escritório Matos Filhos, especialista em terceiro setor e responsabilidade social, assessorando entidades sem fins lucrativos nas mais variadas áreas de atuação. Olá, Flávia. Seja bem-vinda ao Perspectiva. Quais são as novidades que você traz para nós hoje? Desafios do terceiro setor, um olhar feminino. Olá, Franklin, bom dia, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Acho que as novidades da semana, né, acho que do começo do ano do terceiro setor é a minha primeira participação no programa, acho que a gente tem aqui, né, a reforma tributária como um dos grandes aspectos jurídicos que vão impactar as organizações do terceiro setor nesse ano de 2024. Na semana passada, encerrou o prazo para fazer a manifestação, né, para as organizações da sociedade civil se manifestarem na consulta pública em relação à mudança relativa aos incentivos fiscais para o PRONAS e PRONON. Então, provavelmente, agora o governo vai coletar todas as sugestões da sociedade civil para fazer a mudança necessária na portaria. E eu acho que o grande tema continua sendo a reforma tributária que está caminhando e que vai impactar de alguma forma as organizações da sociedade civil, sem dúvida nenhuma.
Perfeito. E você vê com bons olhos essa reforma que está em curso, ou ela precisa ser mais aprimorada? Porque às vezes, claro, vamos reformar. E às vezes, no Brasil acontece muito disso, né? Vamos mudar. E às vezes as mudanças não são para melhores, né? A gente já tem, historicamente, até recentemente, a gente viu que nós tivemos mudanças e não significa que foram para melhor, né? A gente acabou tendo certos retrocessos. Como é que você está vendo essa situação com essa reforma tributária que está vindo por aí? Acho que para as organizações da sociedade civil a gente tem o primeiro aspecto muito positivo, que foi o reconhecimento da não incidência do imposto sobre doações, né, que aqui em São Paulo a gente chama de TCMD, para todas as organizações da sociedade civil de interesse público, que é o que diz no texto. Então essa é uma grande vitória já. E agora a reforma ela trabalha na simplificação dos tributos incidentes sobre o consumo. Então, o antigo, né, ISS, CMS vai virar o IBS, e as antigas COFINS e PIS, que são contribuições, vão virar a CBS. Então, o objetivo é simplificar o sistema tributário. A gente vai ter um período aí de transição, que é um período longo, e que pode impactar também a todo mundo, na verdade, as organizações também, mas acho que no final tende a melhorar, porque a gente vai ter um sistema tributário que vai ser mais fácil, mais palatável para todo mundo. Então, a gente não vai ter uma série de milhares de legislações municipais sobre ISS, a gente não vai ter 27 legislações sobre ICMS, então tem todo um regramento específico e que vai simplificar o recolhimento e não só o recolhimento, mas a apuração como um todo do novo IBS, que vai juntar o ISS e o ICMS. Então, que para as organizações, poucas são impactadas pelo ICMS na venda de produtos, são poucas as organizações que vendem produtos, mas muitas organizações compram produtos. Certo. Então, de alguma forma, as impactam. E na hora da prestação de serviço, muitas organizações prestam serviços, então elas vão ser também de certa forma, impactadas. O que a gente vem falando para todo mundo é prestar muita atenção na regulamentação da reforma tributária. A reforma está feita e a gente está na fase da regulamentação da reforma. Então, isso que pode, vamos dizer, deixar o dia a dia das organizações mais complexo ou mais simplificado, porque dependendo de como vai ser regulamentado o benefício tributário ali que já foi estabelecido, a gente vai ter mais ônus ou menos ônus. Então, a gente está nesse momento de discutir a regulamentação e a participação das organizações é muito importante. A gente até está num grupo que o IDES participa também, de um advocacy tributário pela regulamentação da reforma tributária. Então, tem muita gente trabalhando nisso, mas a gente está nesse grupo com uma série de organizações, inclusive o IDES, então é um prazer estar aqui com a Denise e também com a Mariana Cláudia. É um prazer conhecê-la, Mariana. Muito bem. Flávia, agradeço a participação aqui na nossa coluna Desafios do Terceiro Setor, e em breve você voltará a participar do nosso programa. Muito obrigado pela sua participação no dia de hoje. Obrigada, um abraço, gente. Boa semana para todo mundo. Perfeito. Nós tivemos aí a Flávia Regina Oliveira, advogada do escritório Matos Filhos, especialista em terceiro setor, responsabilidade social, assessorando entidades sem fins lucrativos nas mais variadas áreas de atuação. Ela participou da coluna Desafios do Terceiro Setor. E agora é chegada a hora da nossa enquete. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete relacionada com o tema do programa. E a enquete do programa de hoje, nós tínhamos a seguinte questão: você sabe o que é investimento social? E olha só o resultado: 62% das pessoas que participaram disseram sim, contra 38% que disse que não. Ou seja, eu acho que até um índice bastante, está certo que é uma enquete, né? Não tem uma base científica, mas mostra uma tendência, digamos, das pessoas, da população, que consegue entender o que vem a ser investimento social. Acho que isso é um índice bastante benéfico, né? A gente olhar esses números e falar, olha, puxa, que bom que as pessoas estão tendo consciência do que vem a ser o investimento social. Você não acha, Denise?
Eu acho que eu fico muito feliz com esse resultado, viu, Franklin? Porque eu acho que é um reforço aí que o nosso trabalho aí de advocacy, né, e de disseminação aí desse conteúdo tem funcionado, né? Não é fácil, né? Às vezes os conceitos não são fáceis, né? Mas eu fico feliz com esse resultado. Perfeito. Como é que você vê esses números, Mariana? 62% das pessoas disseram que sim, que sabem o que é um investimento social. Eu também fico muito contente. Isso nos fortalece, e fortalece, eu acredito muito que o investimento social, ele se fortalece em rede. Então, acho que todo mundo é ator nesse processo, né? Então, quanto mais pessoas conhecerem, mais pessoas participarem, se engajarem, mais a gente consegue alcançar o nosso propósito e mais a gente consegue promover transformação social. Então, acho que saber que cada vez mais as pessoas conhecem, mais aliados nessa causa a gente tem. Maravilha. Também quero reforçar aqui um convite para todos os nossos ouvintes e nossas ouvintes, né, que podem participar das nossas enquetes que nós realizamos a cada programa aqui do Perspectiva. Para você participar é simples. Fique sintonizado no nosso Instagram, né, e lá você pode votar nas enquetes, inclusive naquela caixinha você pode fazer perguntas, né, que nós reproduziremos aqui para os convidados e as convidadas do nosso programa. Então, cada semana tem uma nova enquete, você vota e você pode fazer perguntas. Se você não gosta de fazer a pergunta naquela caixinha, né, porque às vezes está lá no celular e tal, né, você pode mandar essa sua questão via e-mail. Tá? Quer anotar o endereço? Por favor, anote aí. pautas@observatório3setor.org.br. Não se esquecendo que esse 3 é em numeral, isso é fundamental. Então você pode fazer a sua pergunta e nós vamos reproduzir aqui no nosso programa para as nossas, no caso de hoje, as nossas entrevistadas ou os nossos entrevistados ou entrevistado, né? O investimento social representa uma oportunidade única de gerar um impacto positivo direto na comunidade. Ao direcionar recursos para projetos sociais, as organizações têm a capacidade de contribuir para a resolução de questões cruciais, como, por exemplo, educação, saúde, inclusão social e desenvolvimento sustentável. Denise, como o investimento social é avaliado? Então, Franklin, o investimento social, ele é uma prática, né, que busca aí ampliar os recursos financeiros em projetos ou iniciativas, e ele é avaliado através de duas metodologias, né, como a gente falou, da metodologia qualitativa e quantitativa. Então, a gente faz, através da pesquisa qualitativa, a gente pergunta mesmo para o beneficiário qual é o impacto social que ele identificou na vida dele. Então, essa metodologia, ela parte dessa perspectiva, né, de que o beneficiário, ele possa nos dizer qual é o impacto social que ele identifica na vida dele ao participar daquela intervenção, ou daquele projeto, ou daquela iniciativa. E a partir dessa coleta, né, qualitativa, aberta mesmo, exploratória, a gente transforma essa informação em indicadores de impacto, né? E são esses indicadores de impacto que a gente vai medir, então, numa etapa de método quantitativo, né? Então, aí a gente vai para uma aplicação de questionário quantitativo numa amostra, né, estatística, para que a gente possa, então, medir qual é a intensidade dessa percepção de impacto, né, se esse impacto percebido ele é pequeno, ele é médio, ele é grande, e a gente transforma essa percepção de impacto numa escala, né, numérica, e a gente transforma isso num percentual, e essa análise, então, é transformada numa escala estatística extrapolada aí para o universo, né, dos beneficiários apoiados por essa iniciativa. Então, é dessa forma que a gente identifica
mapeia, né, identifica, mapeia e mede o impacto social ou socioambiental, né, porque a gente às vezes está falando não só de impacto social, mas muitas vezes do impacto socioambiental gerado por uma intervenção naquele território, né, naquela sociedade. Mariana, como é que a gente pode aumentar a quantidade de investimento social no Brasil? Existe uma fórmula ou ainda precisamos, digamos, chegar a uma maneira de que seja mais efetivo, né, esse investimento social? A gente sabe que, claro, se nós tivéssemos um investimento social como se deve, né, a gente estaria numa outra situação social no país, mas infelizmente não é. Então, como é que a gente pode aumentar isso? Vocês aí no Instituto Chamex têm alguma ideia, alguma perspectiva que possa ser feito para aumento desse investimento? Olha, não existe uma fórmula, não tem uma fórmula aí, né, mágica que a gente possa trazer, mas eu acho que um aspecto que eu trouxe aqui para mim, que é uma grande chave para a gente começar a transformar esse cenário, que são as parcerias, né? Então, sempre institutos, empresas, organizações, poder público, atuar em parceria com um objetivo muito claro e com uma missão muito clara. Olhando, acho que da perspectiva das empresas, muitas vezes o social da sustentabilidade, a mensuração do S, do SG, é sempre um desafio. Eu acho que se pudermos entender a missão da instituição ou a missão daquela empresa, desenhar sua teoria da mudança de forma muito clara, saber onde esse campo que você quer atuar, como é o caso do Instituto Chamex, que tem muito foco na educação e nos desafios educacionais. Você consegue propor parcerias a partir dessa clareza de objetivo, conhecendo os públicos com os quais você quer atuar, porque às vezes a gente tem esse propósito nosso e a gente quer atuar em todas as frentes sociais, porque é o que nos engrandece, é essa missão que a gente tem. Mas a gente tem muita clareza qual é o objetivo, qual é a nossa causa, os nossos públicos, a gente consegue estabelecer parcerias. Então, o Instituto atua muito, claro, com a Silvamo, que é sua fundadora, mas com clientes da própria empresa, outras empresas de alguns municípios, muito com secretarias de educação, poder público. Então, acho que essa parceria, e eu acho que tem mais um ponto, Franklin, se me permite aí mais um minutinho, que é entender esse desafio, porque muitas vezes, quando a gente quer propor investimento social, a gente parte, né, desse ímpeto do apoio e da transformação e dar oportunidades. Mas a gente precisa entender qual é essa oportunidade que se é necessária. Então, acho que investigar o seu território, investigar os seus desafios, você vai dar uma oportunidade mais assertiva. Aí você vai ter um SROI, um Social Return on Investment, mais assertivo. E com essa informação você consegue cada vez mais estabelecer mais parceiros e ampliar o investimento. Então, eu acho que quando também algumas empresas perceberem o quão benéfico é ter essa licença social para operar e o quanto de talentos você consegue atrair a partir desse posicionamento e da construção dessa causa, eu acho que isso também muda bastante, viu, Franklin? Apesar, né, da mulher ter avançado muito, né, na nossa sociedade, no mundo todo, né, a participação da mulher, nós vemos que muitas vezes elas têm dupla, às vezes até tripla jornada, né? Às vezes a pessoa fala, não, mas com tripla jornada, ela trabalha e tem a casa dela. Não, às vezes ela trabalha, tem a casa dela, e às vezes ela pode ser uma estudante, né? Então ela tem que estudar também. Então, quer dizer, ela enfrenta três jornadas, né? E às vezes ela tem que, quando ela não estuda, às vezes ela tem que dar auxílio para parte da família, ou pais, enfim, né? Então, ela fez 3 jornadas. Esse é um trabalho que, de uma certa forma, ele é invisibilizado, né? Não se vê esse trabalho. E eu pergunto para vocês, esse trabalho entra em algum cálculo econômico no país? E se não entra, por que não entra? Vou começar com a Denise. Olha, eu acho que a gente já avançou um pouco nessa questão das métricas, né, e de tentar trazer esses pontos para dentro dos cálculos dessas
se não das avaliações, né, das questões econômicas da mulher. Eu acho que a gente ainda está longe de conseguir fazer trazer todas essas vertentes para esses cálculos econômicos, né, do trabalho da mulher e dessas vertentes das jornadas duplas e triplas. Mas eu acho que a gente começou a discutir, né, o debate está aí, e eu ouço cada vez mais se falar sobre essa necessidade, né? A gente precisa não só falar sobre esse tema, mas trazer, né, esse cálculo e começar a medir, né, como é que a mulher contribui para essa economia, né? Se a gente não é remunerada, a gente não é remunerada, mas a gente também não aparece, né, nas contribuições nessa proporção, né? Então a gente ainda não aparece, né, nesses cálculos aí. Fica mas invisível, eu acho que né? Fica invisível. Fica invisível, mas eu acho que a gente já deu um pequeno passo. Cálculos, né? Só para os cálculos, né? Porque, na verdade, Exatamente. Sem esse trabalho, a sociedade não funciona. Né? Funciona. Mariana. Eu acho que existe um grande debate aí, né, sobre essa questão dessa economia do cuidado, que muitas vezes é colocada sob responsabilidade da mulher, né? E existem diversos índices, enfim, estudos que trazem, né? A maior parte, aí para mais de 70% desse trabalho não remunerado, ele é executado por mulheres, e que isso, alguns estudos econômicos trazem que isso teria um grande impacto, inclusive positivo no PIB, se esse processo, né, não fosse invisibilizado, como se não acontecesse, né? Então, a gente sabe que teria um grande impacto aí no processo da economia se não estivesse tão à margem, né, e tão escondido numa conduta social. Eu acho que isso essa música, assim, uma potência, até para o dia de hoje, que a gente falou do voluntariado feminino, que a gente está aqui, né, Flávia, Denise, eu, falando dessa força da mulher num setor que também apoia tantas mulheres, né? A gente trabalhando na educação de mulheres, para a inclusão de mulheres, para que elas também possam, cada vez mais, que a gente possa se fortalecer, enquanto essa irmandade aí das mulheres, que a gente possa estabelecer essas parcerias e apoiar esse cenário para que esses cálculos sendo publicados e vistos, que a gente possa debater esse tema e tirar esse tema aí dessa parte que fica mais oculto, porque ninguém quer falar da economia do cuidado, né? Então, eu acho que existem muitos cálculos, mas esse é um tema bem quente, viu, Franklin? Que dá para a gente debater por muito tempo. É verdade. Essa responsabilização, com certeza, de colocar, né, essa responsabilização e esse viés na mulher e o quanto isso poderia transformar o cenário do nosso país, né? Perfeito. O Perspectiva está terminando, mas não se preocupe, na semana que vem estamos de volta. Hoje nós tivemos a participação muito especial de Denise Carvalho, gerente do IDES, especialista em avaliação de impacto, e também Mariana Cláudio, gerente executiva do Instituto Chamex e gerente de sustentabilidade e engajamento de comunidade para a Silvamo. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe o nosso programa Brasil ODS, na pauta do programa Efeito das Mudanças Climáticas nos Animais. Ficamos aqui sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.